Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Isaías 49, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Venha nos direcionar, Paizinho querido, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Aqui Isaías, né, ele estava aqui profetizando, era um cântico aqui, né, de Isaías a respeito do servo de Deus. Quem foi o maior servo do nosso Deus poderoso e santo? Foi teu filho amado Jesus. Ele veio e com toda a honraria, né, não sendo desmerecido por Deus, mas ele veio para nos ensinar o que é ser servo. E então ele diz aqui, né, me chamou desde o ventre, desde lá do ventre de Maria, antes mesmo de estar no ventre ali, quando o anjo se declarou que ela iria gerar algo de Deus ali, né, vindo dos céus. Então diz, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Deus já fazia menção do nome de Jesus. Deus falava de Jesus desde aqui do começo, desde o início da criação, né? Lá estava Jesus, o verbo, haja luz, né? Tudo que Deus fazia com a ajuda do Espírito de Deus ali pairando. Deus não fez sozinho, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas e o verbo se fazia presente, que era Jesus Cristo de Nazaré. E aqui ele dizia, né? Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Então, antes mesmo de Jesus ter nascido, Deus já fazia menção do nome de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, nosso Jesus, o Salvador. E fez minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Jesus, ele veio e com toda autoridade, sabedoria vindo do alto céu, ele ministrava a palavra do Senhor. Ele ministrou para muitos, para pequenos e para os grandes. Os grandes ali, não sendo bobo, né? Eles sabiam que tinham algo especial na palavra do Senhor e aquilo chamava a atenção deles, e eles ficavam ouvindo, né? Ou para pegar Jesus ali numa emboscada, ou mesmo ali no seu íntimo, eles admirados com tanta sabedoria que muitos deles, anos, né, estudando ali dia e noite, não tinha a sabedoria, porque era a instrução vinda do alto céu, era o próprio Deus nos ensinando. Aleluia. E me disse, tu és o meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Nosso Jesus, né, o Jesus poderoso e santo, nosso querido e amado Salvador, ele ia glorificar o nome do Pai. E ele glorificou o nome do Pai. Ele glorificou quando ele passou pela cruz, quando ele foi obediente, quando ele decidiu servir, aleluia, em meio às dores e às perseguições. Quando ele decidiu pagar o preço em resgate de muitos, ele estava glorificando Deus poderoso e santo. Mas eu disse, debalde, tenha trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Jesus, né? Deus mesmo, desde o início, ele estava alertando o povo para se voltarem a ele, para se arrependerem, para consertar o mau caminho. Jesus andou, caminhou e falou. E aqui, né, Jesus poderia falar assim, e ele falou, né, para Deus, de uma forma que Isaías estava aqui profetizando, que ele dizia, né, inutilmente eu tenho falado, gastando a minha saliva, instruindo à toa. Deus fez isso o tempo todo, desde o deserto, quando tirou o povo do Egito, quando ele ajudou o povo no deserto, ele ajudava e o povo estava ali, e todo momento querendo mais, cobrando, reclamando. Então era tudo em vão, né? Parecia que era tudo em vão, mas aí a resposta: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que ele torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Então aqui, né, Isaías
falando tudo o que ia acontecer com o Messias, com aquele que veio, né? Também ali Isaías e outros profetas falavam a respeito da vinda de Jesus, a respeito do grande eu sou, a respeito do que eles deveriam fazer para servir a Deus verdadeiramente, mas eles não davam ouvido, eles tinham deixado a lei do Senhor, então eles estavam espalhados. Aleluia, mas ele tinha a confiança que ele seria ali glorificado diante do Senhor. Nosso Jesus foi glorificado, né? Mesmo quando todos ali deixaram, né, ó, mas Israel não deixou ajuntar. Israel rejeitou a Jesus. Israel rejeitou o nosso Salvador. Ele rejeitou, ele não quis aceitar Jesus. Eles não queriam abrir mão daquilo que eles tinham no controle deles. Eles preferiam estar no controle de uma situação, dizer que todos estavam errados ali e não aceitar a Jesus, não aceitar a Deus, porque era conveniente para eles ter um título, ter um status, estar no controle, né? Muitos deles ali estavam usando desse controle para oprimir, para levar vantagem. Então, nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje. Aqueles que começam bem e depois acabam sendo ali no meio do caminho, né? Intertido com toda a riqueza, com tudo aquilo que o poderio da pessoa estar sobre algo pode trazer. Ela pode se engrandecer. Então, que nós não venhamos. Jesus disse ali: contudo serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Deus foi a força de Jesus. Quando Jesus foi ali, né, abandonado pelos seus, o povo ali deixou Jesus naquele momento da crucificação sozinho. E ele buscou força em Deus. E o nome do Deus poderoso e santo foi glorificado em Cristo. Aleluia. Disse mais: pouco é que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tomardes o prazer a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então aqui, né, Isaías, ele tinha ali uma função de trazer ali voltar a trazer, a restaurar as tribos de Jacó, a trazer o povo de Israel que estava prisioneiro. Mas também Jesus veio testificando aqui Jesus, né? Simbolizando Jesus. Que Jesus, ele veio para restaurar o povo, ele veio para trazer o povo que estava em trevas agora para a luz. Porque aonde Jesus passa, a luz resplandece, aleluia. Então, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O único que pode ser salvação por toda a extremidade da terra é Jesus, né? Então, Isaías tipificando Jesus aqui. Jesus é o nosso Rei eterno, o poderoso, o único que pode nos dar a salvação. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o teu santo, a alma desprezada, e ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então, Jesus, ele vai ser, sim, ele foi glorificado, mas vai ter aquele dia em que toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Até aqueles que não creem, naquele dia vai ter que reconhecer Deus como seu Senhor. E ali, naquele grande dia, vai receber ou uma punição eterna ou a salvação eterna. Amém? Tudo isso é devido a nós aceitarmos o lado correto. Qual é o lado correto? É Jesus, é aceitar o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, que lhe lhes dares em herança as herdades assoladas. Aleluia. E no tempo certo, Deus ali enviou o Salvador, Jesus, e no tempo certo que ele precisou passar pela cruz, Deus também o ajudou. Ele poderia olhar quando todos ali se afastaram e o abandonaram na cruz, ele dizer: eu não quero essa ingratidão, eu quero descer daqui, Pai. Eu não preciso de passar por isso, por esse povo. Mas não, ele decidiu passar por um povo ingrato. Quando nós dizemos e ficamos tristes com alguma ingratidão, né, de um filho, de um amigo, de alguém que a gente já ajudou,
Nós não deveríamos ficar. Nós não deveríamos ficar entristecido, magoado, sentindo nada, ficar ofendido e colocar a outra pessoa como culpada. Não, sabe por quê? Nós todos não somos merecedores. E ali na cruz, Jesus viu a ingratidão de muitos que, por medo, se afastaram de Jesus. Eles não ficaram com Jesus até o final. E Jesus não abriu mão. Ele olhou para Deus, para o teu Pai poderoso e santo e disse: Senhor, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Não era só para aqueles que estavam ali humilhando, cuspindo, mas para todos aqueles também que foram covardes, que fugiram, que foram se esconder com medo ali da represária. Eles foram de uma certa forma ali negligentes com o Pai, com Jesus, né? Eles abandonaram naquela hora. Mas Jesus, grandioso e santo, ele pediu para o Pai ter misericórdia. Esse é o nosso Jesus, maior exemplo de servo, de amor e gratidão. Como é lindo o nosso Jesus, né? Ele nos ensina todo dia. E quando nós aprendemos com ele que a ingratidão não deve nos ferir, nós temos que fazer por amor de Cristo, e Jesus estava ali fazendo por amor de Deus. Porque Deus tinha dado essa função para Jesus, de passar pela cruz para nos remir dos nossos pecados. Quando nós vemos alguém sendo ingrato, nós devemos falar: Senhor, eles não sabem o que fazem, tenha misericórdia. Não devemos trazer ofensa para nós, mas devemos orar dobrado por essa alma. Amém? Aleluia. Verso 9 que diz: para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles passarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão o seu pasto. Aleluia. Então o Senhor dizendo aqui, né, que ele veio para dar poder, né, e ele veio com poder para tirar os presos, os cativos, aqueles que estão aprisionados em trevas. É o nosso Jesus que tem o poder de libertar das trevas, né? E ali ele diz que pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos serão o seu pasto. Então Jesus, ele vai vir e ele vai mostrar, ele vai dar alimento para a alma, alimento para chegarmos, né? Em lugares altos nós teremos pasto. No Senhor, onde é o lugar alto, é estar em Cristo Jesus, é estar em Deus. Ali nós teremos pasto, teremos alimento. Aleluia. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Esse é o nosso Jesus, que ele nos guia. Nós não teremos sedes com Cristo, porque ele vai ser a nossa água viva. Nem calma, nem o sol os afligirá. Isso quer dizer, nós vamos ter calma, nós vamos ter paz, nós não vamos ter a necessidade da calma, porque a calma de Cristo tem que estar plantada dentro de nós. Quando nós colocamos mais a nossa atenção nas desavenças do mundo, no levante, no vendaval que vem, nós estamos tirando a glória do Senhor. Mas que nós possamos pedir misericórdia para o Senhor e pedir para que Ele venha, né? Ele se compadece de nós, para que Ele venha se compadecer de nós e nos guiar. Ele diz que vai nos levar a mansidão, mansamente. Ele vai nos levar mansamente. Isso é, nós vamos calmamente, né? Para os mananciais de água. Nós vamos mansamente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Farei de todos os meus montes um caminho. Aleluia. Todos aqueles que vão buscar no monte do Senhor, no meu monte, no Senhor, né, é o caminho. Em Deus é o caminho. Em Cristo é o caminho. Ele diz: e farei em todos os meus montes um caminho. Onde quer que nós vamos buscar a Cristo, seja no monte, seja no teu quarto, seja num banheiro do hospital, seja num leito, você orando ali, você está subindo no alto, no monte com Cristo. E ali ele vai te mostrar o caminho, ele vai te guiar pelos caminhos, porque o caminho é esse, é Jesus Cristo de Nazaré. E as minhas veredas serão exaltadas. Em tudo temos que dar graça ao nosso Deus. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros de terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegrar-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá.
Jesus veio para nos trazer essa alegria, o óleo da alegria, porque sozinho não conseguimos alcançar a salvação. Mas agora com Cristo nós temos que ser alegre, né? Alegrai-vos, ó céus. Quando Jesus passou pela cruz, até o céu se alegrou, porque agora o sacrifício foi pago na cruz por nós. Nós temos uma esperança de salvação. Só tem um único, porém, só tem um único caminho, que é Jesus. Nós só temos que aceitá-lo como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador, porque só tem um caminho para chegar ao Pai, é Jesus de Nazaré. Aí diz assim também, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Você pode pensar assim, que Deus não tem visto a tua dor, que você está desamparado. Assim como o povo naquela época pensava, eles estavam lá exilados, mas agora o Senhor dizendo para Isaías, o templo estava restaurado, o muro estava restaurado e o Senhor ia juntar o povo novamente. E então, assim foi Deus. O templo, quando Jesus veio, estava ali todo contaminado. Quando Jesus veio, estava tudo já caminhando para a perdição. Mas Jesus veio para nos trazer a salvação, uma aliança. E ele veio, podia o povo pensar que estava desamparado, porque agora já tinha um homem ali dizendo quem era digno de ser salvo ou não. Mas nosso Jesus veio para o improvável. Aleluia. Aí Jesus, né? Vamos ver o que continua dizendo até o verso 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, por mais que Sião estava achando que Deus tinha se esquecido dele, Deus estava dizendo, não me esquecerei. Pode até uma mãe esquecer do filho, é meio difícil, mas acontece. Por causa da contaminação do mundo, muitas geram e elas esquecem o filho lá no hospital, elas jogam no lixo para correr atrás da droga, da prostituição, do dinheiro, rejeita, né? Então Jesus está dizendo, pode sim a mulher esquecer do seu filho, mas ainda que essa esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse é o nosso Deus fiel, ele não esquece de nós, ele não esqueceu de Sião, ele não esqueceu de nós, ele estendeu a salvação para nós, os gentios, aqueles que não era, agora passou a ser, amém? Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, o Senhor tem na palma da mão dele gravado, né? Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Quando aquele sacrifício dele na cruz, que deixou as marcas em suas mãos, ali estava escrito, foi pelo João, pela Maria, pela Joana, né, para todos que creem, para todos aqueles que creem, né? Ali está cravado, está marcado um sinal eterno, o nosso nome. O Senhor nos escolheu, ele nos escolheu, nos amou primeiro. Então, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor está dizendo que ele é a nossa força. Ele está de olho quando a nossa fortaleza, os nossos muros estão ali querendo ser derrubado, ele está diante de nós, está perante dele, ele está no controle, ele está cuidando, ele está zelando, ele não abriu mão do povo dele, mas nós temos que aceitá-lo. Aleluia, glória a Deus. Aí no verso 18 diz assim também, levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntaram, vêm de ti, vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirá como de um ornamento, e te cingirá deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoraram se afastarão para longe de ti. Deus dando uma promessa para Sião, dizendo que agora, aonde eles estavam desolados, destruídos, os muros caídos, agora tinha sido construído e voltaria novamente o povo para ali congregar, para ali estar, né? E agora estaria
apertado, mas os inimigos teriam que se apartar para longe. Quando o nosso Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Aleluia! Aleluia. Diz aqui assim: até mesmo os filhos da orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que eu possa habitar nele. Então, né, aqui até aquele que não tem, aquele que é órfão, agora ele vai querer estar ali. Ele vai dizer: aparta-te de mim para que eu possa habitar nele, né? Então, ali o Senhor veio para todos, para aqueles que não são, para aqueles que eram improvável. Era uma promessa aqui para Isaías, para aquele povo, para aquela nação e para nós. Jesus veio e cumpriu tudo isso. Jesus foi o nosso sacrifício perfeito e agradável na cruz. Jesus veio por você. Você vai dizer, talvez no teu coração, já desamparou-me o Senhor, né? Porque o Senhor se esqueceu de mim, porque eu tenho passado pela dor, o Senhor esqueceu de mim, porque eu tenho passado pela aflição. Mas não, o Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. E no tempo oportuno, no tempo correto, ele se levantará ao teu favor. E trará ajuda, trará muitos para perto de você. E vai afastar ali o mal. Ele vai levantar os seus muros. Quando você se colocar diante do Senhor, quando você buscar ele no lugar alto, né? Que é na presença do Senhor, seja onde você estiver. Você colocar o teu joelho e clamar ao Santo de Israel, ele vai vir ao teu favor. Esse foi o nosso Jesus, o servo que é a luz até hoje, né? Jesus, a luz do mundo. Nós, como servos, temos que ser luz para os gentios, assim como Jesus foi. Ele foi para mim e para a tua vida. Quando nós conhecemos esse Jesus, ele veio e nos libertou de todo o mal e de todo o pecado. Agora nós temos que ser a luz para aquele que está em trevas. Nós temos que ser a luz para aqueles que necessitam ser salvos da escuridão. Daqueles que pensam que o Senhor já o esqueceu. Não, Jesus não esqueceu a ninguém. Foi por mim e por você. Aqui quando Isaías fez esse cântico, ele estava ali dizendo, né, descrevendo toda a missão, a característica da missão de Jesus e a dele também, porque ele tipificou Jesus, né, na terra. Tudo que Jesus ia passar. Ele reuniu aqui nesse cântico, né? Ele reuniu aqui todas as palavras que Deus estava dando a ele, onde estava sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar como que essa restauração iria acontecer e como isso ia afetar a todos nós, como isso ia beneficiar todos aqueles, né? Então, aqui Isaías também estava numa missão, Deus dando para ele, onde ele ia organizar o povo, ia liderar, aonde ele ia reorganizar ali tudo que estava bagunçado, né, politicamente naquele lugar, espiritualmente, né? Então ia ser uma distribuição das terras também naquele local, mas a missão de servo ultrapassa todas as fronteiras, todos os limites. E Jesus veio em excelência para nos ensinar o que é ser servo, né? Ser servo, e ele veio para ser uma nova aliança para o povo, para que nós venhamos andar na luz. Jesus veio para ser essa nova aliança para nós andarmos em luz. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que nos amou primeiro, ele se deu por nós, e ele veio para quebrar todas as barreiras, não, raça, línguas, cores, não importa, Jesus te ama. Ele abomina o pecado, mas ele ama aquele que cometeu o pecado. Mas ele quer te limpar, ele quer te restaurar para você viver uma vida de excelência com ele. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, né? Você pode pensar, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Mas o que o Senhor disse? Pode uma mulher esquecer do seu filho, né? Que cria, que não compadeça dele, né, do filho do seu próprio ventre. Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Todavia o Senhor não se esquece de você. Você pode se sentir assim, eu sou a pior das pessoas. Eu estou no pior do meu momento. Eu estou num abismo, eu estou no fundo do poço. O Senhor está dizendo, ele não se esqueceu de você. E no tempo certo e favorável, ele se levantará para
te salvar. No momento certo e favorável, ele vai agir na tua vida, porque ele deu Jesus já. A vitória é sua no nome de Jesus, amém? Se você serve a Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então comece a usar a palavra para repreender todo o mal, todo o desânimo, toda a tristeza e começa a declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.